querido aluno, querida aluna do canal Educação, o meu boa noite a você. Boa noite, Betânia, Canavieira, Conceição, Colônia do Gurgueia, Hugo Napoleão, Jerumênia, Oeiras, Queimada Nova, Santo Antônio, Lisboa. Grande abraço a você, nosso aluno, nossa aluna no canal Educação. EJA etapa 6, aula de filosofia. Eu quero cumprimentar o nosso diretor de imagens, o Rafael, que comanda os estúdios EJA 6 Noite. Quero cumprimentar também as nossas professoras Socorro e Claudene, professoras e intérpretes de Libras. Hoje, 24 de agosto de 2022. Venham comigo. Aula de filosofia. Principais iluministas. John Locke e Montesquieu. E a data de hoje. Olha, gente, assunto importante. Assunto importante. Tá? Presta atenção. Este assunto tem tudo a ver com o Brasil de hoje. Esses caras viveram no século XVIII. Mas a discussão, o debate político, filosófico é muito atual. Nós estamos vendo o iluminismo. Quais são as principais ideias do iluminismo? Quais são? Igualdade jurídica. Todos são iguais diante da lei. Tolerância religiosa. Cada pessoa tem a sua religião. Ou não. Ou não. Não é o presidente que vai dizer se eu devo ou não acreditar em Deus. Não é o governador que vai impor a religião a ninguém. Religião é uma decisão pessoal. Liberdade pessoal e social. Olha, o Brasil de hoje é um país medieval. Um país mergulhado nas trevas. É triste. Religião não pode comandar uma nação. Direito à propriedade privada, defesa do contrato como mediador das relações sociais, maior participação política da sociedade e governo representativo. Estas são as ideias do iluminismo. Governo eleito pelo povo, representativo. O que é que o iluminismo combatia? O absolutismo monárquico. Ou seja, o poder ilimitado. As ditaduras. Quando eu vejo brasileiro defendendo ditadura, eu penso duas coisas. Ou é muito jovem, não sabe o que está dizendo, ou é ignorante, não conhece o assunto. Combatiam a intervenção do Estado na vida econômica, o mercantilismo. Combatiam a tese do direito divino dos reis. Naquela época, o rei dizia que era representante de Deus. Ora, tem governante que diz que está realizando a missão
Vocês imaginem, né? Vocês imaginem. A participação da igreja, eles criticavam na vida pública e os dogmas, as verdades reveladas pela fé. Certo? Então, o iluminismo foi um movimento filosófico, cultural, político, que afirmava a razão, a ciência, como pilares da vida humana. Ok? Gente, aqui é uma questão sobre iluminismo. Questão sobre iluminismo. Boa noite, Rafaela Rodrigues. Eu acho até que nós já fizemos esta questão. Eu vou deixar 2 minutos, quem não fez fazer, para a gente ficar em aquecimento. 2 minutos na tela. Ok, estamos de volta. Alô, Betânia, Conceição, Hugo Napoleão, Oeiras, Queimada Nova, Santa Cruz. Qual é a alternativa correta? Rafaela, Conceição do Canindé, letra E. Letra E. Legal. Corretíssimo, Conceição do Canindé. Letra E. Ótimo. O texto apresenta uma concepção que tem como base a universalização do princípio da igualdade civil, que é o iluminismo. Parabéns, Conceição do Canindé. Nota 10. Questãozinha do Enem, viu? Povo de Conceição. Mandaram bem. Vamos ver John Locke. Inglês. Ele era iluminista. Ele é pré-iluminista. Ele é uma espécie de pai do iluminismo. John Locke, empirista. Vamos ver o que é que ele diz. Bora lá, gente.
Tem muita coisa interessante. Ler, fornece ao espírito. Espírito aqui não é no sentido cristão, é no sentido de mente, é no sentido de razão, não é no sentido de alma. Ler fornece à mente materiais para o conhecimento. Mas só o pensar faz nosso o que lemos. Então, meu filho, não adianta nada você ler e decorar. Você tem que ler e refletir, pensar sobre aquilo que leu. Refletir. Ok? John Locke, precursor do iluminismo. Olha, o iluminismo, ele é do século XVIII. O iluminismo. Século XVIII. E John Locke, ele é do século XVII. Ele só morre no século XVIII, no começo. Mas a vida dele toda é no século XVII. Por isso que ele é precursor do iluminismo, considerado o pai do iluminismo. O que é que ele defende? Direitos naturais. O homem tem direitos naturais. Direito à vida. Todo homem tem direito à vida. Direito à liberdade. Todo homem tem direito à liberdade. Direito à propriedade. Todo mundo tem direito a uma casa, a um terreno. Todo mundo. Os governos existem para preservar esses direitos, os direitos naturais. Os governos não existem para proteger os ricos. Os governos não existem para perseguir os pobres. Os governos existem para preservar o direito à vida, à liberdade. Ele era um liberal, liberalismo político. Ele defendia uma monarquia parlamentar. Na verdade, ele defendia o parlamentarismo. Ok? Este é John Locke. John Locke. Eu vou adiante. Ok? Bom, este slide aqui está repetido. Está repetido. Eu vou eliminá-lo aqui. Está eliminado, está repreendido. Gente, John Locke, ele criticou a teoria do direito divino dos reis. O rei, naquela época, se dizia representante de Deus. Acredita nisso? Acredita nisso? O rei acreditava que ele, o rei, fosse representante de Deus. Ele criticou essa teoria. Ele combateu o absolutismo, o poder absoluto. Certo? O poder que o rei tinha de mandar em tudo. Se John Locke vivesse hoje, ele iria combater a ditadura. Para ele, a soberania não reside no Estado, mas no povo. Ok? O
O que é que o governo deve fazer? Respeitar as leis natural e civil, zelar e defender os direitos do cidadão. Se o governo não defende os direitos do povo, ele pode ser destituído. John Locke defendeu a separação entre igreja e Estado, certo? O Estado é laico. O que é que isso significa? Que o Estado não tem uma religião. Qual é a religião do Estado brasileiro? Nenhuma. Nenhuma. O Estado brasileiro não é nem católico, nem evangélico. Ele é laico. Laico quer dizer todas as formas religiosas são aceitas, são admitidas. Ou não. Se você quer ser ateu, seja. Qual é a religião do presidente? Isso não importa. A religião do presidente é uma coisa pessoal dele. A religião do governador é dele, não interessa. Ele defendia a liberdade religiosa, a tolerância religiosa, né? Tem uma parte dos evangélicos que são fundamentalistas. Os caras querem dizer quem vai para o céu e quem não vai. Arvoram-se de Deus. É incrível. É incrível. Tem tanta coisa no Evangelho para a gente aprender. Então, John Locke era um iluminista. Mais uma questão. Mais uma questão. Vamos ver se vocês acertam esta questão. Gente, essa questão aqui é lógica. Leia o texto e marque a alternativa correta. Agora, sim, 3 minutos.
Muito bem, estamos de volta. A Conceição do Canindé marcou letra C e letra A. A Rafaela Rodrigues, qual é a alternativa, Rafaela? O filósofo inglês John Locke é um dos fundadores da concepção liberal da vida política. Ok? Beleza? Qual é o documento histórico que foi diretamente influenciado pelo pensamento de Locke? Gente, olha aqui, ó, liberal, capitalista. Não é a letra A. Proudhon, ele era socialista. Não é a letra B, comunista. Não é a letra C. E não é a letra D. A alternativa correta, letra E. Preste atenção. O pensamento político de John Locke influenciou a declaração de independência dos Estados Unidos, que é liberal. Certo? Ok? Vejam o quanto Locke foi importante. Tá? O quanto ele foi importante. O pensamento dele influenciou o documento que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Chegamos a Montesquieu, francês. Vejam que estamos no século XVIII. Este cara aqui é muito importante. Presta bem atenção. Presta bem atenção. O Brasil vive hoje uma crise entre os poderes. Quais são os poderes? Quais são? Executivo, legislativo e judiciário. O executivo brasileiro é o presidente da República. O legislativo é a Câmara Federal e o Senado. O judiciário são os juízes. Supremo Tribunal Federal, Judiciário. No Brasil, temos uma guerra entre o Executivo e o Judiciário. Certo? Montesquieu ele diz que a democracia seria garantida pelo equilíbrio entre os três poderes, pela harmonia. O executivo não tem que ficar brigando com o judiciário. A situação do Brasil é triste, é perigosa. Acaba o quê? Tirando a serenidade dos cidadãos. Este equilíbrio entre os três poderes daria maior liberdade aos indivíduos. Agora presta atenção. Montesquieu diz assim:
é verdade. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer. Né? Ah, democracia, eu faço o que eu quero. Não é assim. Ele acrescenta, a liberdade política não consiste nisso. Democracia não é você fazer o que você quer. Não é. O que é ser livre? O que é a liberdade na democracia? O que é? A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Quando você para ao sinal vermelho, certo? Aí você espera, ele fica verde e você passa. Como é o nome disso? Liberdade. Parar ao sinal vermelho é um ato de liberdade. Certo? Então, liberdade é obedecer às leis. Liberdade é isso. Não é cada um fazer o que quer. Não, meu filho, não. Aí Montesquieu acrescenta: se um cidadão pudesse fazer tudo o que as leis proíbem, não teria mais liberdade. Porque os outros também teriam tal poder. Você imagina o cara pensa assim: ah, democracia é fazer o que eu quero. Democracia é isso. Eu escolho todo mundo. Eu sou livre. Bom, quem pensa assim vai ter que aceitar que os outros também façam o que querem. E na sociedade, se todos fizerem o que querem, não tem mais sociedade. Viraria um caos. Ok? Então, em que consiste a democracia? Seguir as leis. Fazer aquilo que as leis permitem. Não o que as leis proíbem. Certo? O cara encheu a cara de cachaça. Encheu a cara de cachaça. Aí ele vai dirigir. Ah, isso é liberdade. Não. Não. Isso é irresponsabilidade. Quem bebe e dirige não pode criticar os outros. Não pode. Você bebe e dirige. Aí, o outro motorista bebe e dirige. E ele atropelou o teu pai. Você vai dizer o quê? Certo? Vou repetir. Liberdade é fazer tudo aquilo que as leis permitem. Não que as leis proíbem. Ele diz que o princípio da democracia é a virtude cívica. Certo? Gente, a democracia, o cidadão na democracia tem que ser virtuoso. Não pode ser um picareta, um esculhambado.
Imagina um presidente que anda de moto sem capacete. Imagina. Um presidente que zomba do povo. Para você viver na democracia, você tem que ter virtude. Bora lá? Então ele defende a divisão dos poderes. Ele defende a divisão dos poderes. Por que ele defende? Ele vai explicar aqui, ó. O executivo, o legislativo e o judiciário. Não pode ser a mesma pessoa. Não dá certo. Aí ele diz o seguinte, olha, estaria tudo perdido se o mesmo homem ou o mesmo grupo exercesse estes três poderes. O de fazer as leis, que é o legislativo, o de executar as leis, que é o executivo, e o de julgar os crimes, etc., que é o judiciário. Então, cada poder tem uma função. Ok? Não é legal? Não é legal? Tranquilo? Tranquilo. Então, para que haja democracia, o cidadão tem que ter virtude cívica. Não pode ser corrupto. Imagina um governante que favorece a própria família. Os filhos, protege. Não é democracia. Tá? O governante egoísta, que só pensa nele e na família, ele não é um democrata. Certo? Beleza? Bom, nós temos aí alguns minutos. Eu queria que vocês fizessem esta questão, que é do Enem, também do Enem. Aqui as atividades para casa, 3 questões, 3 minutos, vou e volto.
Ok? Estamos de volta. Olha, gente, esta questão é do Enem. O texto dela é o que nós comentamos nos slides. Conceição do Canindé marcou letra B. Vamos dar uma olhada. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito a quê? Está bem aqui, ó. A liberdade é fazer tudo o que as leis permitem. Qual é a alternativa que diz a mesma coisa? Canindé, vocês são maravilhosos, sensacionais. Mais um aplauso para a Conceição do Canindé. Alternativa correta, letra B. Condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade e às leis. Certo? A democracia é quando a minha liberdade está de acordo com a lei. Não é fazer o que eu quero. Não é tomar as decisões por mim mesmo. Não. Errado. Não é ser livre das leis. Não. Não é fazer o que é proibido, só porque eu estou ciente. Não. Não é exercer sua vontade de acordo com os valores pessoais. A alternativa correta, letra B. A democracia é eu condicionar a minha liberdade às leis. Parabéns, Conceição. Orgulho de vocês. Orgulho de vocês. Primeira questão, as ideias de John Locke sobre tolerância religiosa. Segunda, democracia para Montesquieu. Terceira, a teoria dos três poderes em Montesquieu. Se você acertar estas questões, maravilha. É porque você está capacitado, treinado. Você está bem demais. Ok? Nós estamos encerrando esta aula. Teremos o recreio agora. E, daqui a pouco, retornaremos com a aula de Sociologia. Valeu!